Buenas tardes, boa tarde a todos, good afternoon, enfim. Hoje a gente vai convidar um pouco vocês a olhar para trás, nesses já 3 anos que a gente está trabalhando híbrido e remoto. Então, bom, um pouquinho sobre a gente, né, Bia e Rebeca. Bom, nosso trabalho chama Construindo Pontes, né? Então, a gente vai falar, vamos olhar um pouquinho para trás até chegar agora e pensar no futuro. Então, eu queria convidar todo mundo a lembrar um pouquinho onde estava em março de 2020, não na parte da pandemia em si, mas na parte de adaptação ao remoto. E queria que vocês pensassem como que foi isso para vocês em uma palavra. Enquanto vocês pensam, a gente vai falar um pouquinho da nossa pesquisa. Vou passar. Aqui, amiga. O quê? Por cá? Foi. A gente entrevistou 13 designers brasileiros, nem todos atuavam no Brasil, mas todos estiveram em algum momento atuando no mercado de UX brasileiro. A gente buscou uma diversidade de empresas, então a gente tentou entrevistar no máximo 2 pessoas da mesma empresa. Foram 12 empresas diferentes. E um ponto muito central da nossa pesquisa foi que houvesse uma diversidade de tempo de carreira. A gente entrevistou desde pessoas que estavam em seu primeiro emprego em UX, em Product Design, em CX, enfim, até pessoas que já têm mais de 20 anos de carreira. Então, esse foi um ponto que a gente focou muito em trazer uma diversidade de visões do mercado. A gente trouxe aqui um pouquinho como estava o mercado brasileiro de UX em 2020 e 2021. Né? Muita coisa precisou se digitalizar como consequência da pandemia, coisas que a gente nunca havia pensado que poderiam ser digitais, que eram mais práticas se fossem digitais, algumas coisas permaneceram digitais. Então, para atender a isso, a gente precisou de cursos, a gente precisou de que times de design dobrassem, quadruplicassem de tamanho ou mesmo nascessem. Empresas que não tinham time de design passaram a precisar a ter. E, para quem já estava no mercado, houve um período de ajuste, porque foi muito de repente, a gente não estava preparado. Então, para falar um pouco sobre esse período de ajuste, eu vou passar para a Rebeca, para ela voltar um pouquinho com vocês. Gente, eu sei que ninguém quer voltar em março de 2020. Foi um período meio complicado, para não dizer um dos piores que a gente viu nos últimos anos. E, nesse momento, estamos falando aqui das primeiras semanas de ajustes, de março a junho de 2020. Nesse período, o mercado de UX realmente, como a Bia falou, estava dando um boom. Se você já estava na área, provavelmente você abria seu LinkedIn e tinha alguém perguntando como é que era o dia a dia, se achava que era uma boa ideia essa migração, se tinha algum curso, alguma coisa que recomendava. E, no mercado brasileiro especialmente, o UX Design ele apareceu como uma oportunidade de um emprego estável em um momento que as coisas estavam bastante instáveis, não só na saúde, mas como você tinha muitas empresas super tradicionais falindo, você não tinha uma garantia de emprego direito. E, além do mais, as pessoas poderiam aprender remotamente e o UX veio também como algo pelo menos grande para a gente é que tinha muito um senso de comunidade. Você tinha lugares onde você poderia buscar informações, mais pessoas para trocar e materiais disponíveis. E eu foco na estabilidade porque boa parte das pessoas júniores que nós falamos, em algum momento desses 2 anos de pandemia, de isolamento, eles foram os únicos provedores financeiros das suas casas. Então, para eles, essa migração do remoto em famílias que todo mundo trabalhava presencial antes e viveram demissões, era o que garantia o sustento, a moradia daquela família. Claro que, entre as suas principais dificuldades, é que a esteira ensinada nos cursos dos bootcamps, ela não é igual ao trabalho real. Eu não sei vocês, eu nunca executei um duplo diamante do início ao fim sem nenhum tipo de diversidade. E essa capacidade de se adaptar ao que a gente precisa fazer, esse tipo de bagagem que a gente tem, de caixa de ferramentas para poder nos adaptarmos, as pessoas júniores muitas vezes não tinham. E era mais difícil conseguir ter quando você não vê as pessoas presencialmente. Quando a gente tem uma dúvida específica, é fácil achar as pessoas no Slack, no Teams e perguntar.
Mas se você nunca viveu aquilo ali, se você está entrando na área, você nem sabe o que perguntar. Então, o que você vai fazer? Se você não está vendo outros designers trabalhando e não tem essa experiência. Ao mesmo tempo, o design sênior vivia uma outra fonte de dificuldade. Como uma das UXs falou para a gente, não foi difícil adaptar a vida pessoal ao remoto, porque naquele primeiro momento a vida pessoal não existia. Era acordar e ir para o computador, almoçar e ir para o computador. O computador estava lá tanto para o momento de diversão com os amigos, jogos online, sei lá, encontros de vinhos online, quanto ele estava para o trabalho. E, nesse mesmo momento de adaptação, onde os UX tiveram um grande papel em conseguir digitalizar os materiais, tinha também a questão que você tinha que fazer um bom trabalho, porque se a sua empresa não se adaptasse bem ao remoto, à venda online, o seu emprego não estava garantido. Então, a pressão estava mais alta nesse momento. Como no início, antes a gente via o remoto, pelo menos assim, na realidade das pessoas que a gente entrevistou, via o remoto como, um dia mais de foco, preciso ficar focada numa apresentação, não vou para o escritório porque vai ter muitas distrações, eu preciso ir no médico, não vai valer a pena fazer o percurso até o escritório. E aí, o remoto virou a realidade do dia a dia, e as ferramentas não estavam preparadas para isso. O Meet melhorou muito, o Zoom melhorou muito nesse tempo. E então, você sempre entrava nas reuniões na dúvida se estava tudo funcionando, se, ok, talvez valha a pena responder essa mensagem rapidinho às 10 da noite, ou realmente ter 300 reuniões e você não ter espaço para beber água, para ir no banheiro. Era a sensação de ter informação o tempo todo. E à medida que a gente foi vendo que a pandemia não ia durar 15 dias, nem o isolamento 15 dias, nós começamos a navegar por um período de incerteza, mas cientes que a adaptação ia durar um tempo mais, mesmo que a gente não soubesse quanto fosse ser. E pensando como designers mesmo, o jeito que a gente pensa quando a gente pega um projeto novo, não sabemos muito sobre ele. A gente está lidando com incerteza, a gente tem uma noção de o que a gente queria que mantivesse no remoto, que era bom no presencial, mas a gente tinha uma oportunidade única de mudar as coisas que a gente detestava no presencial. No início, o que foi relatado é que as empresas, tanto grandes e pequenas, tentaram colocar o presencial no remoto. Então, eram reuniões com todo o time, câmera ligada o tempo todo, salas dedicadas, cafés remotos para colocar você para falar com novas pessoas. Tentar copiar a espontaneidade do presencial no remoto. O que, num primeiro momento, que a gente estava sedento por conexão, funcionou bem, mas ficar com a câmera ligada 8 horas, olhando para você, estar presente em reuniões o tempo todo, acaba sendo cansativo. E as pessoas começaram a evitar interações simplesmente para ter um tempo de foco, porque é um tempo de, ok, estou trabalhando, mas não preciso estar interagindo com todo mundo. E as empresas, claramente, assim, os times tiveram que arranjar em equipe maneiras de lidar com essa comunicação. Algo muito citado foi fazer critiques. E parece ótimo, só que a gente tem um slot de quê? 30, 45 minutos de reunião, onde você demora meia hora para explicar o que era o contexto que está envolvido, 10 minutos para explicar a dinâmica, 5 minutos para mostrar como seria a dinâmica, e aí acabou, tem que marcar outro, e aí até você marcar outro, o contexto já mudou novamente. Então, por mais que seja uma boa solução, ela não se adequa exatamente ao tempo do remoto se você não tem uma estrutura da empresa por trás de, ok, vamos entrar aqui, temos esse documento com todo o contexto, com todas as informações, temos esse Figma aberto que você pode checar as coisas antes de estar presente na reunião e vir preparado, mas isso depende da maturidade do time da empresa, da maturidade da equipe de design e a maturidade das pessoas de checarem as informações também disponíveis. Isso internamente. Externamente, a gente continuava tendo que nos conectar com a nossa razão, né? As pessoas usuárias. E o pessoal que era sênior, que era manager, algo que eles falaram desde o início
eles sabiam que a pesquisa remota não ia ser da mesma maneira que a pesquisa presencial. Tinha algumas limitações, você não ia conseguir controlar tanto o ambiente, notar se a pessoa realmente está prestando atenção em você, ter aquelas dicas visuais de como a pessoa está se comportando. Mas, em compensação, você diminuía a logística de recrutamento. E se a empresa está no Brasil inteiro, agora ela podia entrevistar gente do Brasil inteiro também. Você começa a conseguir aumentar o seu público e entrar em contato com aquelas pessoas que talvez fosse caríssimo, talvez a empresa não tivesse budget para, especialmente B2B, que marcava uma reunião, às vezes a pessoa viajava até o lugar e a pessoa teve uma emergência e não pôde atender você. Então, isso facilitou também ter contato com um tipo de cliente maior. Mas tem a outra questão, que é, e a galera que entrou agora? A galera que não chegou a ter a experiência do presencial. Como você deixa essas pessoas mais perto? Como o design manager, qual o papel que ele tem em deixar essa equipe mais bem informada sobre o trabalho um do outro, aproximar pessoas que acabaram de entrar na empresa e que estão entrando num time que já se conhecia presencialmente e você é aquela pessoa que não viveu nenhuma daquelas experiências juntas. Como você faz que essa pessoa se sinta bem-vinda? Como ter certeza, especialmente depois que a gente parou de ligar tantas câmeras, não sei como foi para vocês, o meu time, depois que passou a Copa, ninguém mais ligou a câmera. Na Copa, todo mundo ficava, vocês estão ouvindo um som aqui? Aí a gente, não, pode ver o jogo. E aí, ninguém mais ligou a câmera depois disso. E a gente nunca sabe se a pessoa está realmente focando e tem os problemas técnicos. A Wi-Fi que não funciona, a falta de luz, a pessoa que chegou, o carteiro que chegou e você tem que buscar a encomenda. Então, o design manager ele tem que conseguir passar por essas adversidades. O que não muda o fato que nós estamos mais conectados. Nunca foi tão fácil marcar reunião e encontrar as pessoas. Mas isso significa que a gente está desenvolvendo relacionamentos melhores? Esse foi um dos temas mais comentados na pesquisa de como as pessoas se conectavam remotamente e a Bia vai falar mais sobre ele. Obrigada. Bom, a Rebeca levantou bastante pergunta e eu vou falar um pouquinho das respostas que as pessoas que a gente entrevistou trouxeram para a gente, para algumas dessas perguntas. Como que a gente fez para se conectar de verdade, além do ping da reunião começando no Teams, no remoto nesses últimos 3 anos? Começando com a perspectiva de uma pessoa júnior, a gente trouxe aqui a fala, né, que nas primeiras entrevistas presenciais a pessoa esquecia muita coisa, o que é normal e seria normal até no contexto pré-pandêmico. Mas, como a Rebeca falou, fica ainda mais, não necessariamente mais difícil, mas mais demorado construir relações no contexto remoto. E isso foi um tema fortíssimo quando a gente foi analisar ali os temas que mais surgiram nas entrevistas. Não é necessariamente que é mais difícil, mas é um trabalho que exige mais passos, exige um pouquinho mais de jogo de cintura. E eu digo isso não só se conectar com colegas, é importante falar, mas também com as pessoas usuárias. Então, como que a gente começa a criar essas conexões, né, num contexto que a gente tem bem menos visão da pessoa que está do outro lado? E isso foi um consenso, né? Se conectar foi muito fácil. A gente conseguiu se conectar com pessoas que, às vezes, no presencial estariam 5 andares acima do seu e você não conseguiria falar. Mas criar relacionamentos era mais difícil. Criar confiança, porque confiança é a base de muita coisa que a gente faz no nosso trabalho. E conforme a gente vai evoluindo na carreira, necessita de mais confiança, de mais gente para que o nosso trabalho chegue onde ele precisa chegar. Então, principalmente as pessoas mais experientes que a gente entrevistou, pessoas com 10, 15 anos de carreira, relataram que ficou um pouquinho mais moroso, mais difícil construir relacionamentos com POs, com C-levels, com pessoas que elas precisavam conquistar a confiança, mesmo em estruturas mais maduras de design. Aí, trazendo um pouquinho aqui para o lado da colaboração e da pesquisa, a gente vai ficar transitando aqui entre esses dois temas, a gente trouxe uma fala, né, de uma pessoa júnior que tinha acabado de começar em UX, que trouxe para a gente que ela gostaria de ver pessoas mais sênior trabalhando, ver mesmo, como a gente via antes da
da pandemia. Passar na mesa, ver a pessoa fazendo um protótipo, ver como é que a pessoa toca uma dinâmica. Isso foi um tema forte entre quem estava começando no mercado. Senti falta de ver espontaneamente, não necessariamente numa reunião agendada ou através de uma câmera, porque isso ajuda a gente a ver sutilezas que, às vezes, num curso, os professores não vão conseguir passar, porque são coisas muito contextuais. E, pensando do lado da liderança, muitos líderes que a gente entrevistou trouxeram essa necessidade de super comunicar além do óbvio. Uma coisa que parece óbvia para você que está comunicando a direção de um projeto, às vezes não é óbvia para as 20 pessoas que você está liderando, às vezes não é óbvio se for um projeto muito inicial, muito exploratório. Então, uma pessoa líder que a gente entrevistou trouxe muito isso, de que foi necessário fazer mais discussões conceituais, mais discussões mais meta, do que é isso aqui que a gente está fazendo, para que todo mundo consiga apontar para o mesmo norte, sem microgerenciamento, sem ter que seguir assim, um checklist, mas apontar o mesmo norte para todo mundo. Em resumo, as chaves assim, do que a gente viu para contornar essa dificuldade de construir relacionamentos assim, de pouco em pouco no remoto, além de discussão de conceito, né, como eu falei, muitas mais discussões conceituais do que a gente teria no presencial, foi abrir a cozinha. Então, se não estão vendo como a gente está trabalhando aqui na nossa casa, e a gente quer comunicar com uma pessoa que acabou de entrar, por exemplo, uma pessoa que quer ver como a gente por exemplo, faz facilitação. Alguém que é melhor em facilitação e alguém que quer aprender. Abrir a cozinha. Abrir como você faz, marcar mais critiques, marcar reuniões mais estruturadas para poder ver como as coisas estão sendo feitas, mas não no sentido de gerenciar, sim no sentido de aprender. E... Desculpa, eu estou me recuperando de um resfriado. Vou passar. A gente trouxe algumas falas aqui, né, que pessoas de todos os níveis de experiência trouxeram isso, que era bem mais fácil quando eu ia de mesa em mesa. O propósito de ir em mesa em mesa varia, mas isso foi algo bem comum. Conhecer as pessoas, principalmente no momento do onboarding, no momento do início de um novo trabalho. Era muito mais fácil quando você via as pessoas ali no escritório no primeiro dia, né? Construir relações no onboarding remoto se mostrou um tema bem forte entre as pessoas que a gente entrevistou. Então, a parte do onboarding foi muito decisiva. O que eu quero dizer com decisiva? Não foi nem negativa, nem positiva. Ela, assim, de forma global, as pessoas notaram que onde tinha um onboarding que não era muito estruturado, elas tinham muita dificuldade de começar a trabalhar, de começar a se entender dentro daquele time e entregar valor. E onde elas encontravam um onboarding estruturado e vivo, que elas podiam colaborar para que ele pudesse melhorar no futuro, era muito bom. As pessoas conseguiam saber que elas estavam no lugar certo desde o início e saber o que fazer. E depois que a gente começou, como que a gente gerencia isso agora, né? Eu vou passar para a Rebeca para falar um pouco mais sobre gerenciar o tempo. Oi. Logo que eu entrei na nova empresa que eu trabalho agora, o agilista estava me perguntando sobre quantos story points valia cada tarefa minha. Quando era uma tarefa que dependia de mim, um layout, algo que precisava ser ajustado, ok, eu sei. Mas como é que funcionava quando era algo multidisciplinar? Quando era algo que eu precisava do time de tech, que eu precisava do time de produto? Como eu ia medir esse tempo se ele não depende apenas de mim? Uma das coisas que foi muito comentada, mas vou pegar a fala de uma UX em específico, que ela disse que, às vezes, em certas frontes do trabalho dela, a tarefa do dia dela era mandar uma mensagem. Ela mandava às 8 da manhã. Se a pessoa ia responder às 4 ou no dia seguinte, era sempre um mistério. Então, é muito difícil ela conseguir prever o tempo que demora para uma tarefa quando ela depende da resposta dos outros, quando ela depende de equipes multidisciplinares. E, ao mesmo tempo, a gente vive esse full remoto em algumas empresas que têm pessoas do mundo inteiro e a gente fala que o horário é flexível. Mas quanto é flexível um horário se você tem que estar em contato com tech, se você tem que estar em contato com o produto, com gestores? Não dá para uma pessoa... Isso aconteceu no meu time recentemente. Uma pessoa se mudar para a Indonésia, estar 15 horas diferentes de fuso horário e você continuar dependendo da comunicação dela. Porque é aquela coisa, é assíncrono 2, 3 horas.
assíncrono 15 horas de diferença, você começa a ter uma velocidade diferente do processo. E essa foi uma grande dificuldade que a gente encontrou, que as pessoas mencionaram na entrevista, é que o processo do remoto é muitas vezes mais lento do que o presencial. Seja um discovery, seja esperar o resultado da entrevista, tabulação, tudo que você precisa da opinião de outras pessoas corre num ritmo diferente do que se você só colocasse todo mundo numa sala e desse post-it. E o design, por essência, ele é colaborativo. A gente costuma estar inserido em times de pessoas de outra área, por mais que tenha um capítulo de design. Essa organização de estar constantemente em conversa com o tech e com os outros pilares da empresa, ela é comum. Então, a gente pôde notar que empresas que tinham times de design mais maduro, elas tinham esse processo facilitado. Elas sabiam onde o design iria entrar, em que fase de projeto, quem iria alocar, e as pessoas da empresa sabiam quando procurar os designers. Em empresas menos maduras, o designer, além do seu trabalho, ele tinha um trabalho adicional, que era ficar constantemente provando para as pessoas da empresa que design é importante, que eles deveriam chamar a gente naquele momento, que a gente poderia contribuir, e que não era para fazer, não é para deixar, sei lá, tech fazer a solução sozinha e depois descobrir que deu errado com o usuário, quando o design podia ter feito junto desde o início. E, ao mesmo tempo que a gente tem um ritmo mais lento, parece que a nossa mente tem um ritmo mais acelerado, como resposta à quantidade de informações que a gente está recebendo. Então, assim, chega uma mensagem de trabalho no WhatsApp no sábado que parece urgente, por que não responder? 5 minutos, sabe? Já vou resolver isso. Eu agora, finalmente, tenho liberdade para levar meu filho imaginário na escola para ir buscar ele da escola. Mas, pô, eu vou ficar um tempo no engarrafamento esperando ele, por que eu não assisto uma aula? Por que eu não participo no final da semana daquele workshop que todos os meus amigos estão falando, que está gratuito essa semana? Por que eu não, ao invés de avisar para o meu chefe que eu vou ficar a tarde inteira fora por causa de um médico, por que eu não assisto às reuniões enquanto estou esperando e aí só fico 1 hora fora? Então, a gente foi preenchendo esse tempo livre que a gente ganhou com o remoto com mais coisas produtivas. E assim, isso é a fórmula para um burnout. A gente não sabe como evitar um burnout 100% do tempo, mas existem coisas que realmente nós podemos fazer para melhorar um pouco a situação. E os entrevistados nossos falaram algumas coisas que eles fizeram para diminuir a ansiedade deles e conseguir lidar melhor com o tempo do trabalho remoto. Primeiro é a organização e documentação. Como a Bia falou, a gente não vai de mesa em mesa, as pessoas não veem no que você está trabalhando. Se você não tem isso documentado, mostra para o seu chefe, você tem um esquema de one-on-one para mostrar constantemente, a sensação que fica é que talvez as pessoas não saibam que eu estou trabalhando. Talvez não faça diferença se eu tirar a tarde toda hoje. Talvez esteja ok eu trabalhar só pelo Slack. Então, documentar é uma forma de mostrar o seu processo para as pessoas, é uma forma de ganhar valor para o processo de design e, ao mesmo tempo, você poder compartilhar e receber feedback e diminuir aquela ansiedade de, às vezes, você só mostrar um projeto depois de ter 3, 4 semanas investido nele e ter algo errado lá no início. E alinhamento e limites. A gente está tempo suficiente na vida online, no remoto, para poder dizer, ok, recebi esse invite de uma reunião que eu não faço ideia sobre o que é, sobre um tema que eu não conheço. Eu posso recusar. Eu posso pedir mais informações, eu posso julgar que aquilo ali não é realmente necessário a minha presença, eu preciso desse período de foco para outra coisa. Eu posso colocar o limite de, gente, eu não tenho Slack no celular, então se eu estou fora de casa, não estou com o computador, eu não estou online. Ao invés de se forçar a estar presente o tempo todo, e a hora do presencial. Nós vivemos agora esse período híbrido. Marcou 1000 reuniões, teve um bando de discussões com as pessoas, sente que não está andando, que não está funcionando, é hora de reunir todas essas pessoas numa sala e deixá-las resolverem. Ah, tal pessoa mora do outro lado do mundo, vamos resolver sem ela ou vamos resolver completamente remoto. Acho que não existe pior experiência do que estar numa reunião remota, você e mais 2 pessoas remotamente e 30 pessoas no presencial. Você não consegue entender, você não consegue contribuir. As pessoas no presencial estão falando num ritmo que não se enquadra com o ritmo que você está falando online. Então, é só
uma grande quantidade de informação sendo recebida. E a mensagem que fica mais para a gente no que eles falaram é: aproveita. A gente ganhou esse tempo livre. A gente ganhou a liberdade de poder fazer as coisas de outra maneira, de poder, não sei, ficar fazendo carinho no meu gato enquanto eu estou fazendo uma reunião, de poder passear com o meu cachorro, de poder ter um almoço mais longo, fazer meu próprio almoço. Nós podemos decidir o que faz sentido para nós e nos adaptarmos a isso, ao invés de usar todo esse tempo livre como produtividade. Lazer não tem que ser produtividade. Não é porque poderia ser que deveria ser. Então, sim, o remoto é uma ótima maneira da gente poder ter tempo de se desenvolver, focar em nós, poder fazer mais cursos, mas também é um tempo da gente olhar para si. É um tempo que, ok, a gente não está tendo que ir de um lugar para o outro, vamos ver no que a gente quer usar isso. E, falando do remoto, agora que a gente tem a possibilidade do híbrido, fica a pergunta que muitos dos nossos entrevistados falaram sobre. O design remoto é realmente o futuro para o trabalho de designer? Para finalizar, eu queria olhar um pouco para frente, olhar um pouco para o futuro, já que a gente já pensou bastante no nosso agora, no nosso passado. E queria trazer também um pouquinho para o campo do fazer design remoto e sair um pouco do campo do trabalho remoto, né? Isso foi um tema que surgiu muito. O que funcionou remotamente e o que não funcionou tanto, como contornar. É muito propósito do nosso trabalho aqui, como contornar essas coisas, né? E saber que a gente tem as ferramentas para contornar. Então, eu vou falar um pouquinho disso. Em resumo, a gente trouxe esse slide aqui que pega bem assim os temas, onde a gente comparou uma coisa com a outra, é que o trabalho presencial, ele apareceu, o design presencial, a entrevista presencial, a dinâmica, tudo, apareceu muito como um momento de expansão, como um momento do pensamento generativo, momento onde a gente precisa, às vezes, explorar um objeto de pesquisa que a gente ainda não sabe direito qual é, um projeto que só vai começar a ser, não sei, desenvolvido daqui a 5 anos, uma coisa que a gente está tentando ainda descobrir o que é aquilo. Os nossos entrevistados trouxeram que o presencial, as entrevistas presenciais, entrevistas em loco, observação funcionaram melhor. Porque no remoto, quando a pessoa do outro lado não sabe o que você precisa dela, ela não sabe como te ajudar e a pessoa fica um pouco mais travada. Se você traz para o campo mais natural, para o ambiente onde ela já está, e você consegue observar em vez de só fazer perguntas, a gente ouviu muito relato de que funcionava bem melhor. E, por outro lado, o remoto apareceu mais como um momento de foco e um momento de fechamento, porque ficou muito mais fácil, por exemplo, de acordo com a maioria das pessoas que a gente entrevistou, documentar no remoto, passar informação, rodar informação bruta no remoto. Então, a gente viu muito as pessoas navegando pelas ferramentas, né? O que a gente viu, tinha uma pessoa que tinha uma preferência mais forte, outra que, por exemplo, pelo total remoto, outra por voltar com o híbrido em dias fixos. Não tem receita de bolo para isso. Mas o que a gente viu foi muito isso, que as pessoas gostavam de colocar a ferramenta certa no lugar certo, de trazer o remoto quando o remoto cabe melhor e o presencial quando o presencial cabe melhor. Né? E uma coisa que foi muito, muito forte, isso talvez tenha sido o tema principal quando a gente organizou os temas da pesquisa, era que depois de dias presenciais, de summits, de encontros de time, ficava muito mais fácil mandar mensagem para uma pessoa que às vezes já trabalhava remotamente com você há 2 anos, por exemplo. Depois que você conhece a pessoa, tem a oportunidade de trabalhar junto, de tomar um café, as coisas destravavam. Não era que antes estivesse ruim, mas vinha uma catalisação. O que já estava andando passava a andar muito mais rápido quando a gente trazia para o campo do presencial. Então, para finalizar aqui, né, o que a gente viu ali para a gente levar, né, sair daqui na cabeça para a nossa apresentação, para o nosso todo esse processo de entrevistar as pessoas, foi que o remoto já faz parte da nossa vida. A gente já expandiu muitos dos nossos times para o Brasil inteiro. O Brasil é um país enorme. A gente já cresceu, a gente já expandiu a mente para saber como trabalhar remoto, onde ele funciona e onde ele não funciona. Mas que também não se faz design só entre telas. Então, como já foi muito falado aqui, né, a diversidade é importante de se considerar nesse caso. E a gente tem todas as ferramentas para fazer isso da melhor forma, porque a gente é designer. Então, obrigada. Valeu, galera.